Hoje eu vou falar com vocês de uma força de campo nova. Força de campo. Não sei se você já aprendeu o que é uma força de campo, né? Mas a gente sabe que existem corpos e interações que ocorrem à distância, né? A gente sabe que, por exemplo, a Terra, o planeta Terra, interage com esse apagador, mesmo sem entre eles haver nenhum corpo massivo. Quer dizer, a transmissão da força entre o apagador e o planeta o apagador, se passa através de uma coisa sutil chamada campo, que é uma coisa não palpável, né? Então, ligando esse corpo ao planeta, existe um campo, uma entidade que não é massiva, não é palpável, não é visível, mas que existe, chamado campo gravitacional. Então, toda interação à distância entre dois corpos, que é feita via campo, a gente vai chamar isso de uma força de campo. E as forças de campo que vocês aprenderam até agora, por exemplo, né, a primeira delas é a força gravitacional. A força gravitacional é a interação entre dois corpos que possuem massa. Qualquer dois corpos que possuem massa trocam interação gravitacional. Só que para ela ser perceptível, pelo menos um dos corpos precisa ser muito grande, muito massivo. Então você pega, por exemplo, um planeta e pega um corpo, esses dois caras estão interagindo gravitacionalmente. Por quê? Porque eles compartilham de uma propriedade chamada massa. Qualquer dois corpos que possuem massa interagem dessa forma. Ué, então será que nós estamos interagindo de forma gravitacional? Por exemplo, você tem massa, correto? Tem massa. Você também tem massa. Será que vocês dois estão interagindo de forma gravitacional? Resposta, sim. Só pelo fato de ter massa existe essa interação. Aí ela pode alegar, pô, mas eu não percebo a presença dela. É porque a massa dela é muito menor do que a massa de um planeta, que torna a coisa perceptível, né? Eu solto um giz, ele cai. Eu não vejo ela se aproximar dela devido a essa interação. Por causa disso, para nós percebermos a força gravitacional, pelo menos um dos corpos tem que ter uma massa muito grande. Vamos fazer um exercício mental aqui. Digamos que nós estejamos numa sala, ou num foguete, ou em qualquer lugar, mas sem janela, fechado. Como é que eu sei se lá fora existe um corpo maçudo ou um campo de gravidade? Como é que eu faço uma experiência para saber se lá fora existe um campo de gravidade? Bom, eu pego alguma coisa que sofre interação gravitacional. O que é que sofre interação gravitacional? Massas, né? Qualquer corpo que tenha massa. Então eu estou nesse foguete, por exemplo, ou nesse ambiente fechado, eu pego um corpo massivo. Se de repente ele cair para lá, eu chego e intuo, opa, existe um campo de gravidade apontando para essa direção, que vai agir nesse corpo, né, fazendo com que nele apareça uma força. Se eu pego e solto o corpo e ele fica parado, o que eu concluo com isso? Não há nenhum campo de gravidade ao meu redor. Então, uma forma de identificar gravidade é você pegar um corpo com massa e fazer experiências com ele. Solto ele, ele cai. Ah, existe um campo de gravidade apontando para baixo. Solto ele, ele sobe. Ah, existe um campo de gravidade apontando para cima. Então, uma forma de identificar campos de gravidade é usar um corpo que tenha massa, que é esse corpo que vai sofrer essa interação gravitacional, né? Então, essa é uma interação à distância. Ela se faz via campo, né? Campo de gravidade, no caso. A segunda força gravitacional que vocês aprenderam foi a força elétrica. Vocês viram que quando você eletriza um corpo, ele adquire uma carga, ou positiva ou negativa, não é verdade? E se você colocar dois corpos carregados, por exemplo, carregado positivamente, eles vão interagir, não é? Eles vão trocar uma força de repulsão. Esses corpos interagem se repelindo mutuamente. Dois corpos carregados negativamente, por exemplo, também interagem, não? Você lembra como é que é a interação entre esses corpos? Também de repulsão. Também de repulsão. Agora, se eu pego dois corpos eletrizados com cargas contrárias, aí nós sabemos que haverá uma atração entre eles, né? Isso aqui também é uma interação à distância. Os corpos se percebem sem estar trocando um ao outro, né? Não existe um contato entre eles. É uma força de campo.
Vamos fazer a mesma experiência anterior. A gente está numa sala fechada ou num ambiente que eu não sei o que se passa lá fora. Tá? E eu quero saber se existe campo elétrico ao meu redor. O que eu devo fazer? Da mesma forma que no caso da gravidade, eu usei um corpo que tinha massa como prova, vou provar se existe campo de gravidade. Eu pego uma massa e solto. Se ele cair para baixo, para cima, para o lado, eu identifico a presença de um campo de gravidade. Agora eu quero identificar a presença de um campo elétrico. O que eu devo fazer? Na verdade, você tem que pegar um corpo carregado. Carregue um corpo. Eu posso carregar por atrito. Eu pego e eletrizo um corpo atritando ele. Então já tem um corpo carregado, um giz carregado. Solto ele. Se ele de repente sofrer uma ação, uma interação, subir, descer, cair, eu posso identificar então a presença de um campo elétrico. Esse corpo está influenciando por algum outro corpo. Eu não sei onde é que está esse outro corpo, mas eu, fazendo investigação, fazendo experiências com o corpo carregado, eu identifico a presença de um campo elétrico. Tá claro ou não? Esquece o campo de gravidade por enquanto. Eu pego um corpo carregado, solto ele num ponto. Se aparecer uma força e não existe gravidade, bom, é porque existe uma interação elétrica. Então deve ter algum outro corpo carregado ao redor, influenciando esse outro corpo carregado. Percebem isso ou não? Tá? Então, está aqui a força elétrica, está aqui a força gravitacional, duas forças de campo. Uma existe porque a matéria possui uma propriedade chamada massa. Essa força só existe porque os corpos possuem massa. E ela é sempre atrativa. A gravidade é uma interação de atração, nunca de repulsão. Existe uma outra força de campo chamada força elétrica. Também os corpos interagem à distância. É claro que quanto mais longe, menor é a força que elas trocam. Quanto mais próximo, mais intensa é essa força. E por que existe essa força? Porque os corpos possuem uma propriedade chamada carga elétrica. É uma propriedade da matéria, carga elétrica. Os elétrons carregam carga, os prótons carregam carga, a matéria carrega carga. Massa, outra propriedade que a matéria tem, massa. Carga. Além dessas duas forças de interação à distância, existe uma terceira, que é chamada força magnética.